إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية صدق الله العظيم. Prezados irmãos e companheiros, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que concedeu e concede a nós inúmeros favores. Meus irmãos, todos nós temos o conhecimento que nós nos encontramos dentro do mês de Sha'ban. Todos nós sabemos que o mês islâmico, no momento, é o mês de Sha'ban. E que o próximo mês é um grande mês. Todos nós temos isso em mente. Os ulamás chegam ao ponto de explicar que nos próximos dias nós iremos receber um convidado muito especial. Um convidado muito honrado. Um convidado muito generoso. Nós iremos receber um convidado em que os nossos corações anseiam a sua chegada. Em breve, o mês de Ramadã vai chegar. Todos nós temos isso na nossa mente. Só que, da mesma forma, meus irmãos, como nós, aqui no mundo, quando estamos a receber um hóspede, quer seja na nossa casa, quer seja em qualquer sítio, nós nos preparamos para receber este mesmo hóspede. Fizemos todo tipo de preparação, de acordo com o grau do hóspede. A nossa preparação também é feita de acordo com o grau do hóspede. Se está a vir para a nossa casa alguém de uma honra superior, então a nossa preparação também é muito grande. Chegamos até ao ponto de pintar a nossa casa, chegamos até ao ponto de mudar muita coisa na nossa casa, porque não, tal hóspede está a vir, tal hóspede está a vir na minha casa, então eu tenho que preparar bem a minha casa. Chegamos ao ponto até de, este ar-condicionado não está a gelar bem, sabe? Chama lá técnico para fazer limpeza desse ar-condicionado, porque ele quando chegar, o quarto tem que gelar bem. Esta cama, estou a sentir que já tem alguns buracos. Então, ele não pode dormir nessa cama, tá sabendo? Então, marido, veja lá se a gente troca também esse colchão para procurar uma boa cama, para colocarmos nesse quarto. O nosso hóspede tem que sentir à vontade. Verdade ou mentira? A gente faz ou não faz essas preparações? Né? Mulher até diz para o homem, dá lista. Nosso hóspede desse, tá? Veja lá, para comprar também, veja lá, compra lá essa coisa, esta coisa, essa coisa, essa coisa. Ele é um hóspede, né? Temos que dar boa comida também para ele. Cozinhar, dar não anda. Isso tem que ter galinha, carne, hóspede. Então temos que também receber bem, está a ver? Então esta é a nossa preparação para receber um hóspede normal. Chegamos até ao ponto de tirar tempo diariamente, que ele quando chegar eu tenho que tirar tempo para estar com ele, para andar com ele, preparar um carro para ele andar, tenho que tirar tempo para acompanhar a ele.
Essa preparação que a gente faz. Quando é um hóspede que está a chegar normalmente, nós estamos para receber também, meus irmãos, um grande hóspede. O Ramadã está a vir. O Ramadã está a chegar. Então, da mesma forma como nós preparamos para receber um hóspede aqui na vida mundana, devemos também preparar para receber o mês de Ramadã. Devemos nos preparar. Infelizmente, hoje em dia, nós não nos preparamos para receber o Ramadã. Desculpa, preparamos. Mas preparamos o quê para receber o Ramadã? O congelador tem que estar cheio de chamuça, rições, spring roll. Não estou a dizer que não pode. Vão dizer, negou, não pode preparar chamuça, rições. Não estou a dizer isso. Mas o problema é que a nossa preparação é somente deste lado. É somente deste lado. O que eu vou comer no mês de Ramadã? Para eu fazer o meu iftar, o que eu vou comer? Chamuça, rições tem que ter lá em estoque. O estoque tem que estar bem caprichado. Não estou a dizer que é proibido. Não estou a dizer que é proibido. Mas nós nos esquecemos também de preparar do outro lado, que é espiritualmente. Nós nos esquecemos de preparar a recepção do mês de Ramadã espiritualmente. Pode ser que a gente não saiba a grandeza ou as virtudes do mês de Ramadã, pode ser. É por isso que a gente não prepara. É importante, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos para receber o mês de Ramadã, meus irmãos, um mês de boas ações, o mês, meus irmãos, que cria mais proximidade com Allah subhanahu wa ta'ala, o mês, meus irmãos, onde uma boa ação praticada tem a recompensa muito grande. Um farad praticado, Allah subhanahu wa ta'ala, em algumas narrativas vem dar a recompensa de como ter feito 70 faraids. É um mês de lucrar. Ramadã é um mês de lucrar. Para o crente, Ramadã é um mês de lucrar. É um mês de bolada. Onde Allah está pronto para dar mais. Ramadã para o crente é como dezembro para um negociante. Aquele que é comerciante. Quando está chegando no mês de dezembro, o que ele faz? Ele prepara dentro do mês de dezembro ou ele prepara em novembro? Ele começa a preparar em novembro. Da mesma forma, nós não podemos esperar Ramadã chegar para preparar Ramadã. Devemos usar o mês de Sha'ban para preparar o Ramadã. O comerciante, quando está no mês de novembro, começa a estocar produto. Eu não posso, no mês de dezembro, ficar sem estoque. Não pode acontecer que no mês de dezembro o meu produto acabe e eu perca lucro. O comerciante começa a preparar, começa a estocar os produtos para lucrar no mês de dezembro. E começa a se preparar também mentalmente, psicologicamente, que eu no mês de dezembro tenho que dar gás. Isso de abrir loja 8h30, fechar 12, abrir 14h30, fechar 17, não. Tem que esticar um pouco mais. Tem que esticar, ele começa a se preparar mentalmente também. É por isso também, meus irmãos, o mês de Ramadã para o crente deve preparar para receber esse mês de Ramadã. Como tem que preparar? Quais são as coisas que a pessoa tem que fazer para preparar? Meus irmãos, nós iremos dar algumas dicas. Primeiro, preparar com dua. Preparar com dua. Por quê? Porque todos aqui estamos dentro do mês de Ramadã, mas ninguém tem certeza se vai estar no primeiro do Ramadã. Estamos no mês de Sha'ban, mas ninguém tem certeza se vai estar presente no dia 1 do Ramadã. Quantos de nossos amigos, familiares estiveram conosco no ano passado e este ano já não se encontram? E se for a perguntar a eles, eles vão nos dizer que eu estou pronto para entregar tudo, somente para estar presente num tempo do Ramadã. Então, a primeira coisa, meus irmãos, fazemos dua, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça chegar ao mês de Ramadã. Os nossos ulamás, meus irmãos, os nossos piedosos, eles passavam 6 meses a fazer dua para que Allah subhanahu wa ta'ala desse a eles a sorte de chegar no mês de Ramadã. E depois do Ramadã, eles faziam dua durante 6 meses
para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar as ações que eles praticaram no mês de Ramadã. Outros ulamás ainda faziam dua. Allahumma la tahrimna khayran minha li sharrin minna. Que o Allah não nos priva do bom deste mês de Ramadã, das virtudes deste mês de Ramadã por causa das nossas más ações. Não nos priva. Não pode acontecer que por causa da minha má ação eu fique privado deste negócio da Akhirah. Então, a primeira coisa, meus irmãos, muito importante que nós devemos fazer é doar. Constantemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça chegar. Segundo, meus irmãos, receber esse mesmo mês com felicidade. Está a chegar o Ramadã. Nas nossas conversas, quando a gente já começa a falar de Ramadã, começamos a falar o quê? Está a chegar, mano. Ficar de fome inteiro o dia. Ainda mais com esse calor, vamos passar mal. É a nossa conversa hoje em dia, né? Está tão calor, veja lá, Ramadã está a chegar, vamos passar mal. Nossa conversa, mas não deve ser assim. A nossa conversa não deve ser nesse sentido. Nós devemos mostrar felicidade pela vinda do Ramadã. Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando o Ramadã estava próximo, Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia para os sahabas: "Qad ja'akum shahru Ramadã." Mês de Ramadã está vindo. Shahrun Mubarakah. O mês abençoado está vindo. O mês abençoado está vindo. O mês onde Allah subhanahu wa ta'ala colocou ou fez o jejum obrigatório. O mês onde Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas do céu, do Jannat, e fecha as portas do Jahannam. O mês onde Allah subhanahu wa ta'ala tranca o shaitan. O mês onde existe lá a noite superior a 1000 meses. Então, devemos, meus irmãos, receber Ramadã com felicidade. Não com dor. Não a reclamar de fome, que vamos passar fome. Essa vez, iftar já não é 17h15 como ano passado. Essa vez, iftar vai ser 17h50, 17h55. Calor também vai bater. Não podemos reclamar, mas sim mostrar felicidade. Vemos as boas ações, as virtudes do mês de Ramadã. Esta é a segunda coisa, meus irmãos, que nós devemos fazer para receber o Ramadã. Terceiro, meus irmãos, a terceira coisa que devemos começar a preparar aqui no mês de Sha'ban para o Ramadã é a nossa ligação com o Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Foi no mês de Ramadã que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão. Infelizmente, nós só recitamos o Corão no mês de Ramadã. Acabou o Ramadã, cobrimos o Corão com o pano mais bonito e colocamos na nossa estante. Só tiramos quando chega o próximo Ramadã. Tiramos poeira, sacudimos poeira, chegou o Ramadã para recitar. Não. Devemos criar ligação com o Corão. Se passarmos esses todos 10 meses sem recitar o Corão, meus irmãos, vamos começar agora. Ainda temos tempo de preparar. Começar agora, começar a recitar o Corão diariamente. Criar o nosso target. Que eu tenho que recitar o Corão pelo menos um juz por dia. E não ir dormir sem terminar aquele um juz. Começar a criar ligação com o Corão. Para quando chegar o mês de Ramadã, meus irmãos, ser fácil para nós recitarmos o Corão. Porque senão vai chegar o mês de Ramadã, vai criar preguiça. Você não preparou. Você não está preparado. Vai ser difícil tirar tempo, sentar, abrir o Corão. Você não preparou, você não está preparado. Você não tem hábito de abrir o Corão. Não tem hábito de ler o Corão. Então, ali já, quando você abrir o Corão para ler, já vai ler com velocidade. Que hora eu vou acabar esse juz para fechar o Corão? Porque tenho que fazer khatam no Corão. Você já não vai ler com tranquilidade. Já não vai ler com gosto, com satisfação.
mas vai ler com pressa. Que hora eu vou acabar esse juz? Quero acabar com a temporada no fim do mês. Então, devemos criar agora esta ligação com o Corão. Para quando chegar no mês de Ramadã, meus irmãos, ser fácil. Uma outra coisa também que devemos começar a preparar agora é o jejum. Jejuarmos também o mês de Shaban é muito bom. Vemos hadiths que Nabi sallallahu alaihi wasallam jejuava muito do mês de Shaban. Esta é uma cultura que nós não temos dentro de nós, infelizmente. Nós só esperamos o Ramadã para jejuar. Não. Aproveitar o mês de Ramadã, começar a jejuar um dia, outro dia, para começar a preparar o nosso corpo. Para quando chegar o Ramadã, o nosso corpo já estar habituado. Não começarmos a reclamar no Ramadã, hoje está calor, hoje estou com muita sede, hoje estou com muita fome. Não, começamos a preparar o nosso corpo. Uma outra preparação também que devemos fazer aqui no mês de Shaban, antes de chegar ao Ramadã, é pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Virar a nossa atenção para Allah, abrir as nossas mãos, chorar, pedir a Allah que perdoe os nossos pecados. Entrar no Ramadã com a nossa folha limpa. Não esperar Ramadã para pedir perdão no mês de Ramadã. Não há problema em pedir perdão no mês de Ramadã, não há problema. Mas começar aqui no Shaban, pedir perdão a Allah agora, para quando chegar o Ramadã você estar com folha limpa. Você entrar no Ramadã com folha limpa. Virar a nossa atenção para Allah. Pedir perdão dos nossos pecados. Não só pedir perdão a Allah dos nossos pecados, como também pedir perdão àquelas pessoas que nós cometemos alguma coisa de errado. Insultamos alguém, falamos mal de alguém, demos cabeçada de alguém, roubamos coisa de alguém. Ir perto dele e pedir perdão a ele. Por quê, meus irmãos? Porque Allah subhanahu wa ta'ala não vai nos perdoar antes que esta pessoa perdoe primeiro. Se você insultou alguém, mesmo que você peça perdão a Allah, Allah não vai perdoar este insulto que você deu a ele antes que ele primeiro te perdoe. Se você deu cabeçada a alguém, Allah subhanahu wa ta'ala não vai perdoar esta ação antes que a própria pessoa primeiro te perdoe. Então é por isso, meus irmãos, não só pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, como também pedir perdão se a gente cometeu algum problema. Infelizmente, nós cortamos laços familiares com nossos entes queridos, juntar laços familiares antes do Ramadã. Irmão e irmão não falam, pai e filho não falam. Então, voltarmos a falar com os nossos entes queridos, limpar o nosso coração do ódio, do orgulho, de inveja. Limpar o nosso coração, meus irmãos, ficar completamente limpo dessas mesmas doenças. E uma outra coisa muito importante, meus irmãos, que nós devemos fazer agora no mês de Shawwal, aliás, no mês de Shaban, é tirarmos tempo para aprender os masails de jejum. É muito importante. É muito importante tirar tempo para aprender os masails que têm a ver com o jejum. Aprender, meus irmãos, é obrigatório. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que aprender o conhecimento é obrigatório. Nós não podemos fazer uma ação sem conhecimento. Nós devemos aprender, sentar, aprender como é que o jejum deve ser feito. Quais são as coisas que quebram o jejum? Quais são as coisas que não quebram o jejum? Quais são as coisas que diminuem a recompensa no jejum? Qual é a virtude desse mesmo jejum? Então é importante, meus irmãos, nós tirarmos tempo. Ainda temos alguns dias do mês de Shaban. Aproximarmos aos ulamás, pedirmos a eles que nos expliquem acerca do jejum. Para a gente fazer a ação de jejum sabendo, tendo conhecimento. Para amanhã não dizer que eu não sabia. Cometi essa coisa errada durante o jejum, não sabia. Então é muito importante, meus irmãos, nós aprendermos os masails que têm a ver com o mês de Ramadã. Só assim, meus irmãos, é que a gente vai conseguir tirar o proveito do Ramadã. Só assim, preparando a chegada do Ramadã. E depois, meus irmãos, como já não temos muito tempo, uma outra coisa que eu gostaria também de
poder abordar hoje aqui é acerca da noite de 15 de Shaban. A noite conhecida por Shab Barat. A noite conhecida por Shab Barat. As virtudes desta noite, o que deve-se fazer, o que não deve-se fazer. É importante nós sabermos, porque está a aproximar a 15ª noite. Então, somente vamos dar aqui um resumo daquilo que é a noite de Shab Barat, 15 de Shaban. A noite de 15 de Shaban. Meus irmãos, os ulamás, depois de olharem para todos os hadiths que falam acerca da virtude da noite de Shab Barat, da noite de 15 de Shaban, eles chegaram à conclusão de que, apesar de muitos hadiths serem fracos, que falam acerca das virtudes de Shab Barat, serem fracos, mas por serem muitos hadiths e narrados por muitos sahabas, então os muhaddithins chegaram à conclusão de que esta noite tem alguma virtude. Esta noite tem virtude. Tem virtude. Então é de nós aproveitarmos esta mesma noite para nós já podermos adquirir as virtudes dessa noite. Vem dito no hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, nesta noite, desde o início da noite, Allah subhanahu wa ta'ala desce para o primeiro céu. Nas outras noites, Allah subhanahu wa ta'ala desce para o primeiro céu na última parte da noite. Mas nesta noite, Allah subhanahu wa ta'ala desce na primeira parte da noite. Logo no início da noite, Allah subhanahu wa ta'ala desce para o primeiro céu. E Allah subhanahu wa ta'ala está pronto para perdoar os pecados dos crentes que pedirem perdão. Allah subhanahu wa ta'ala está pronto também para poder cumprir ou realizar as necessidades do mesmo crente. Tá? É de nós, meus irmãos, aproveitarmos esta mesma noite de Shab Barat e praticarmos ibadah. No outro hadith vem que existem 7 tipos de pessoas que ficam privadas da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. Quais são essas 7 pessoas, meus irmãos? Primeiro, idólatra. Aquele que adora ídolos fica privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. Segundo, aqueles que têm alguma inimizade com outra pessoa. Aquela pessoa, meus irmãos, que tem inimizade com o outro, fica privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. É por isso que eu disse no princípio, devemos nos aproximar aos outros, pedir perdão, se cometeu alguma coisa de errado, alguma inimizade, terminar com essa inimizade. Senão vamos ficar privados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Terceiro, meus irmãos, alcoólatra. Aquele que bebe bebidas alcoólicas fica privado também da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. Quarto, meus irmãos, aquele que desobedece aos seus pais. Aquele que desobedece aos seus pais também fica privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. Quinto, meus irmãos, aquelas pessoas que têm o hábito de deixar a sua roupa passar o tornozelo. Quer seja jubô, quer seja calça. Aquelas pessoas que têm o hábito de a sua roupa tapar o tornozelo. Infelizmente, isto é algo muito comum dentro de nós. E a gente diz que não, eu não posso pôr minha calça por cima do tornozelo porque vou ser visto como pescador. Como pescador. Então tenho que tapar meu tornozelo com minha calça, com meu jubô. A pessoa que faz isto, nesse dia também fica privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Fica privado do perdão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso, meus irmãos, nós devemos criar o hábito dentro de nós de que a nossa roupa não pode passar o nosso tornozelo. A nossa roupa, quer seja jubô, quer seja calça, quer seja lungi, o que for, não pode passar o nosso tornozelo. Infelizmente, aliás, é bom a gente ver irmãos quando chegam no masjid dobram as calças para entrar no masjid. Este hábito não pode ser somente quando a gente entra no masjid, não. Deve ser um hábito contínuo. Deve ser um hábito contínuo, não só quando a gente entra no masjid. Estamos a entrar no masjid, estamos a dobrar as calças, alhamdulillah. Muito bom. Mas que vamos manter este hábito continuamente. Dentro do masjid como também fora do masjid. Então, meus irmãos, esta é a quinta pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala priva ele da sua misericórdia. A sexta pessoa, meus irmãos, é aquela pessoa que comete adultério e assassinato.
Aquela pessoa que comete adultério, infelizmente hoje em dia, muitas pessoas lá fora têm suas amantes. Não vou entrar em detalhes, mas aquela pessoa que comete adultério, também Allah subhanahu wa ta'ala priva ele da misericórdia nesta mesma noite. E sétima, meus irmãos, é aquela pessoa que corta laços familiares. Aquela pessoa que corta laços familiares, então também fica privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala nesta noite. Agora, alguém pode perguntar, ok, esta noite é uma noite de virtude, sim, devemos aproveitar. Qual é a ibada que nós devemos fazer nessa noite? Qual é a ibada? Nós costumamos também ver que quando está a chegar 15 de Shaban, circula uma lista de coisas que devem ser feitas. Antes de Maghrib tem que ser feito 4 rakats. Tem que recitar no primeiro rakat 25 vezes Surat Ikhlas, 50 vezes Ayatul Kursi. Depois de Maghrib tem que ser recitado não sei quantos rakats. Nesse rakat tem que ser recitado tantas vezes isso, tantas vezes aquilo. Meus irmãos, não há nenhuma ibadat específica. Não há. Não há nenhuma ibadat específica. Em nenhum hadith vamos encontrar ibadat específica. O que você pode fazer nessa noite? Você pode ler Coran, pode fazer nawafil, pode fazer dhikr, não há problemas, faça quanto você quiser. Mas dizer que não, tem que fazer 4 rakats antes de Maghrib, e em cada rakat tem que recitar depois Surat al-Fatiha 10 vezes Ayatul Kursi, 25 vezes Surat Ikhlas, isso não existe. Isto não existe. Os ulamás chegaram ao ponto de dizer que esta cultura começou no 4º século. Houve alguém que inventou isso. Isto não vem de Nabi sallallahu alaihi wasallam, não vem. Houve alguém que inventou isto e depois de inventar, fabricou a hadith para poder suportar essas práticas. Então, não há nada específico para ser feito nessa noite. A pessoa pode recitar o Corão quanto ele quiser, pode fazer nawafil quanto ele quiser, pode fazer dhikr quanto ele quiser, não há nenhum problema. Uma outra coisa também muito importante, o tempo já está a terminar, é acerca do jejum do dia 15 de Shaban. Jejum do dia 15 de Shaban, muitos de nós pensam que é sunnat jejuar nesse dia. Muitos de nós pensam assim, que é sunnat jejuar no dia 15 de Shaban. Não, este pensamento é errado. Este pensamento é errado. Jejuar no dia 15 de Shaban não é sunnat. Não podemos jejuar com a intenção de sunnat, porque senão assim estaremos a dizer que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse ou fez jejum no dia 15 de Shaban, coisa que Nabi sallallahu alaihi wasallam não falou. Então, se nós queremos jejuar no dia 15 de Shaban, devemos jejuar com a intenção nafil. Ou então jejuamos no dia 13, 14 e 15, que é sunnah, Ayam Bid. É sunnah em todos os meses. No dia 13, 14 e 15 de cada mês, jejuar, aí é sunnah, Ayam Bid, dias brancos. Se quisermos sunnah, então que fizemos assim, 13, 14 e 15. Mas só jejuar no dia 15 de Shaban não é sunnah. Se a pessoa quer jejuar, jejua com a intenção de nafil. Como um jejum facultativo, não como um jejum de sunnah. E depois, só para terminar, meus irmãos, os ulamás também chamaram a atenção de algumas culturas erradas que nós temos e que praticamos nesta noite. Algumas culturas erradas que nós temos e praticamos nesta noite, nós devemos nos afastar por completo. Quais são essas culturas, meus irmãos? Primeira cultura que nós temos, muitos de nós têm a concepção de que na noite de Shab Barat é noite de Eid dos falecidos. É Eid dos falecidos. Então nós devemos cozinhar, pôr comida em cima, assim, que os falecidos há de vir em casa para ver se foi feita comida para eles ou não. Tá? Esta é uma cultura completamente errada que não tem base no Sharia. Não existe Eid dos falecidos, porque a pessoa quando perde a vida, quando a pessoa morre, a conexão dele com o dunya termina. A conexão dele com o dunya termina por completo, não tem como ele voltar para aqui. Não tem como ele voltar para esta face da terra. Então dizer que morte de falecido, outros ainda dizem que não. Quando a pessoa perdeu a vida, então quando chega a Shab Barat, o primeiro ano do falecimento, então temos que fazer Fatiha dele, porque senão ele não é contado entre os falecidos. Então esta também é uma outra cultura errada que nós temos, não tem nada a ver também.
Uma outra cultura errada também que nós temos é que nós achamos obrigatório naquela noite cozinhar algo doce. Diz que não, tem que haver obrigatoriamente na minha casa algo doce naquela noite. Então esta também é uma cultura completamente errada que não existe no Sharia. Não existe no Sharia. Uma outra coisa também que nós temos de errado é outras pessoas pensam que é obrigatório naquela noite distribuir comida. Pensam que é obrigatório, eu tenho que fazer. Se eu não fazer, então não cumpri com o Shab Barat. Também não existe nada de obrigatoriedade, não existe nenhuma obrigatoriedade da pessoa, distribuir comida nessa mesma noite. Muitas outras pessoas também pensam que deve-se ir no Qabristan nessa mesma noite. É obrigatório ir no Qabristan dentro dessa mesma noite. Também não existe nada disso. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia no Qabristan quase sempre à noite. Quase sempre à noite, Nabi sallallahu alaihi wasallam ia no Qabristan, não especificou que na noite de Shab Barat tem que se ir para Qabristan. Então não há nenhuma obrigatoriedade de ir para Qabristan na noite de Shab Barat. Estas são algumas culturas que nós temos tido, então vamos tentar ficar longe dessas culturas, meus irmãos. Vamos praticar aquilo que é certo, vamos praticar aquilo que é o correto, aquilo que Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Só assim, meus irmãos, é que nós vamos adquirir recompensas para Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos pensar que eu vou praticar assim para ganhar mais recompensa. Se forem ações que Nabi sallallahu alaihi wasallam não disse para praticar, Allah subhanahu wa ta'ala não disse para fazer, então nós não vamos ter a ganhar nenhuma recompensa. Islam é fácil. Islam é muito fácil. Basta nós termos a vontade de querermos aprender. Que Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, nos dê a compreensão de nós podermos entender, praticar e transmitir. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah.